Olá, pessoal, tudo bom? Estou eu aqui para mais um vídeo da nossa série Diversidade de Gênero e Espiritualidade. Espero que vocês estejam gostando dessa nova etapa de conteúdos que a gente está trazendo aqui todos os dias. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, deixe seu like aqui, se inscreva, compartilha e deixe seus comentários também para a gente poder conversar sobre isso de uma maneira bem legal. Então, eu estou aqui com vocês trazendo, né, esses conteúdos e vendo direitinho esse modo como a gente pode se aproximar de textos bíblicos para a gente poder ter uma nova relação com as dinâmicas relacionais com as pessoas LGBT+. Eu estou aqui bem esmiuçando alguns conteúdos que eu trouxe no livro Amor e Terror, Diversidade de Gênero e Inclusão nas Narrativas Bíblicas. E hoje eu vou pegar mais um trechinho aqui do meu primeiro capítulo. Pois eu estava falando anteriormente, né, na forma como a gente pode tranquilamente admitir que há inconsistências no texto bíblico, isso não vai fazer a gente pecar, nem se transformar num herege. Isso é simplesmente admitir o processo humano imbricado em toda a realização e produção do texto bíblico, tá certo? Então vamos lá. Encontrar as sutilezas aparentemente omissas do texto bíblico não significa corromper o texto, desacralizá-lo, muito menos renegá-lo. Muito ao contrário, significa apaixonar-se por ele e mergulhar fundo na sua capacidade comunicacional. Sabe uma coisa que eu tenho visto que tem me deixado bem incomodada? É o modo como os cristãos ficaram vidrados em teleevangelistas, telepregadores, telepastores, etc. O que eu estou chamando de tele? Bom, eu também sou uma tele aqui, né? Estou eu aqui no YouTube transmitindo conteúdos para vocês todos os dias. Então, de certa forma, eu estou usando a telecomunicação para ensinar um pouco mais sobre as escrituras. O problema é que tem uma galera aí que se revoltou com a igreja, se revoltou com o pastor, etc., e aí fica de galho em galho, pulando de canal em canal. Aí segue o fulano de tal, assina o canal do outro, assina o outro lá e tal, e quer fazer com que a sua espiritualidade seja reduzida a esse relacionamento de assinar canal XYZ. As pessoas acabam não mergulhando numa vida de comunidade de fé, e por isso elas não se relacionam. E o grande desafio de você ser uma pessoa espiritualizada é você não se alienar, porque é muito fácil ser espiritualizado morando sozinho, não se relacionando com ninguém. Você não peca, não tem as suas coisas, só você e Deus mesmo. A verdadeira espiritualidade ela é testada nos seus relacionamentos, no modo como você se relaciona com as pessoas. Então, se você é uma pessoa LGBT+, tem a ver com o modo como você se relaciona com seus companheiros e companheiras aí, mas também com a forma como você se relaciona com seus familiares, certo? Os membros da sua família que, inclusive, rejeitam a sua diversidade de gênero. Então, a sua verdadeira espiritualidade ela é mensurada nesses processos. E quando a gente fala de encontrar sutilezas no texto bíblico, significa que a gente tem que perder essa mania de ler o texto bíblico só literal. Aí você fala assim para mim, Lília, não, mas o texto bíblico ele estava dentro de um contexto. E também é deixar de ler só contextual, tá? São formas polarizadas de ler o texto bíblico. Quanto ler tudo que está no texto bíblico somente contextualmente, também é polarização. O que nós temos que aprender é isso que eu acabei de falar aqui, as sutilezas do texto. As sutilezas do texto são essas coisas que estão nas entrelinhas. Quando eu consigo, nesse livro, olhar a Bíblia inteira e os textos que falam de inclusão, exclusão e etc., olhar esses textos à luz da história, o modo como esses textos estavam sendo produzidos, escritos, para quem os autores bíblicos estavam direcionando esses escritos, e ver que o texto está dizendo muito mais coisa do que ele está dizendo, essa é a forma de leitura de profundidade, que faz a gente perceber sutilezas. Então, por exemplo, quando eu leio sobre o eunuco etíope lá em Jeremias, e que vocês vão ver quando chegar nesse capítulo, que esse cara tinha um poder de mando ali dentro da comunidade palaciana que não era comum para um servo qualquer. Então, ele não era um servo qualquer, ele era uma pessoa com autoridade, com possibilidade de mandar, com possibilidade de dar ordens, etc. Então, isso é enxergar a sutileza do texto. Se a gente quiser fazer uma leitura bíblica decente, a gente tem que ler o texto pelo que está dito e pelo que não está dito. Então, por exemplo,
Se eu pego o texto lá do dilúvio, e Noé colocou na arca um casal de cada mamífero, o texto está dizendo para mim que Noé não colocou na arca aves. Noé não colocou na arca répteis. O texto está dizendo que Noé colocou na arca um casal de cada mamífero. Se ele afirma mamífero, ele está negando aves, peixes, claro, e também os répteis. Esse treinamento exegético é uma coisa que, para a gente que trabalha com exegese, é muito. Chega uma hora que entra na veia, a gente não sabe ler o texto de outra forma. Mas para o leitor corriqueiro da Bíblia, principalmente para esse que nem leitor é, ficar à mercê dos pregadores, telepregadores que ficam aí nas redes sociais, na televisão, essas pessoas ficam reféns daquilo que o cara está dizendo, que o texto está dizendo. Se ela não for conferir na Bíblia, ela nem sabe se está dizendo mesmo ou não. Ela nem sabe dizer se o cara não está inventando uma interpretação. Então, gente, vamos começar a ter com o texto bíblico uma relação mais amorosa e de intimidade. Se a gente começar a ter intimidade com o texto bíblico, muitos dos nossos problemas com relação à inclusão LGBT+, nas comunidades de fé, vai desaparecer, porque o texto bíblico ele é autoinstrutivo para nós. Quando eu escrevo esse livro e falo de todos esses processos de amor e de terror, existem textos de terror, mas também existem textos de amor que podem ser amplamente usados para dizer que a Bíblia diz que temos que tratar essas pessoas de maneira inclusiva. Está tudo ali. É só saber ler o texto pelo que está dito e também pelo que ele não está dizendo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Volte amanhã, porque tem mais conteúdo. Um beijo e até lá.